Olá, amados e amadas de Abba. Que alegria poder estar em contato com você e vocês aí em casa através desse programa. E o nosso objetivo aqui é falar das boas notícias de Deus, do Evangelho da Graça, do Deus que se fez gente, do Deus que se importa conosco, que vem nos salvar, que vem nos libertar. Você pode ser um parceiro nosso, um aliado que pode trabalhar nesse processo de divulgação. Aí na tela vai aparecer endereços e links onde você pode comunicar com seus amigos através das redes sociais. Nós contamos com a sua participação, com a sua oração, com a sua divulgação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha e permaneça e que seja disseminado e que Jesus Cristo seja glorificado na sua vida, na nossa vida. Nós queremos estar falando de coração para coração. Espero que você seja um parceiro nosso. E agora vamos para aquele momento quando os nossos colaboradores irão mostrar um pouco do seu trabalho. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Seguindo a nossa caminhada, eu hoje quero falar sobre que a lei ela não pode invalidar a promessa. Muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra. E o apóstolo Paulo, falando aos crentes da Galácia, por causa daquela invasão dos judaizantes que nós temos falado aqui sobre essa tentativa de sequestro da alma, ele diz: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Eu vou ler o texto todo para a gente ter uma noção. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança vem da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos
pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um só, há um só Deus. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, olha bem, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Que texto mais extraordinário. Irmãos, eu estou falando como homem. Ainda que uma aliança que seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Quando duas pessoas combinam uma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo. E depois que uma pessoa faz e assina o seu testamento, ninguém pode anulá-lo. Ali estava marcado. Ele fez uma promessa a Abraão e ao seu descendente. Não necessariamente aos seus descendentes. Abraão teve vários filhos. Ele teve um filho com a escrava, depois ele vai tratar disto, num outro capítulo aqui. Ele teve um filho com a Sara, que é Isaque, e ele teve um filho com uma outra concubina, ele teve mais 6 filhos. Então, ao todo, Abraão teve 8 filhos, mas ele está especificando aqui que é o descendente de Abraão, segundo a promessa, onde este seria aquele que iria abençoar todas as famílias da terra. Este descendente, claramente o apóstolo Paulo coloca aqui como sendo Cristo. O descendente, segundo os métodos de interpretação que foram usados pelo apóstolo Paulo, ele coloca esta semente, esse descendente, como sendo Cristo, que assume a realidade espiritual do homem. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, e não a sua prole, não a sua geração. E esse descendente que é Cristo, ele veio com uma finalidade de realizar uma obra de libertação do seu povo, daquele que crê, não é? E ele diz aqui que uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, que veio 430 anos depois, que é a aliança da lei, não pode abrogar de forma nenhuma a promessa. Deus havia dado uma palavra a Abraão. Então a lei que aparece com Moisés lá no Sinai, 430 anos depois de Deus ter falado a Abraão, não pode de modo nenhum remover ou revogar esta promessa que Deus fez, que era: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo que Deus dá, se aquilo que Deus dá depende da lei, então a promessa ficaria anulada. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos, no capítulo 4, verso 14, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se é pela lei que nós vamos ser justificados, aquilo que Deus havia dito anteriormente fica anulado. Porque a lei vai suscitar a ira,
Mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei veio com um objetivo, porém, a promessa foi promulgada anteriormente. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que é pela graça que nós somos salvos. E ele diz, no capítulo 11 de Romanos, do versículo 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Então nós temos um evangelho de Deus que foi prometido não só para os judeus, mas também para os gentios, que em Cristo seriam abençoadas todas as famílias da terra. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Não vem daquilo que Deus havia falado. E Deus deu essa promessa a Abraão gratuitamente, sem troca. Quando ele deu essa promessa a Abraão, Abraão não tinha sido circuncidado. A circuncisão de Abraão veio depois. E não é por rituais, não é por alguma coisa que nós devemos fazer. É por aquilo que Jesus Cristo fez. E ele fez de uma maneira perfeita e total. Então, qual é a razão da lei? Você vai perguntar. Ele diz, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada até por anjos, pela mão de um mediador, que foi Moisés. Qual é a razão da lei? Nós já temos falado algumas vezes aqui nesse programa que a lei tem uma finalidade de diagnóstico. A lei vai mostrar quem nós somos. A lei vai levantar os dados do nosso coração. A lei vai mostrar a nossa rebeldia. A lei vai mostrar que nós somos profundamente incapazes de viver a santidade de Deus, porque a lei é pura, a lei é santa, a lei é perfeita. A lei tem a sua característica divina, mas nós não temos a característica de viver aquilo que a lei manda. E ela vai mostrar a nossa realidade. E só o Evangelho, só a graça de Deus pode de fato tratar conosco. A Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, mas a lei veio por meio de Moisés, porque a lei vem para mostrar, para dizer quem nós somos. Eu não consigo vencer o pecado e a lei mostra que eu sou pecador, mas Jesus venceu o pecado, Jesus foi para a cruz por causa do meu pecado e ele pôde ser o mediador, ou ele pode ser o mediador entre Deus e os homens. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. O Paulo está querendo mostrar aqui que a lei não pode dar vida, ela só pode mostrar o pecado. Mas Jesus Cristo, ao cumprir a lei, ao assumir o pecado, ao morrer a morte do pecador e ao ressuscitar ao terceiro dia, ele pôde nos dar vida, uma vida que é capaz de vencer o pecado. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar claramente que Deus encerrou a todos sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa, não o comportamento da legalidade, daquilo que você cumpre, das formalidades da lei, mas do relacionamento,
da vida que é manifesta, que é introjetada e projetada através de nós. Os que creem são aqueles que, mediante a graça, foram expostos à palavra e ao Espírito Santo para que leve ao coração a certeza de que somente em Cristo nós podemos experimentar a nova vida. O apóstolo Paulo tinha pregado o evangelho na cidade de Filipos, ele estava pregando lá. Uma moça endemoniada de um espírito de adivinhação começou a segui-los e ela dizia assim: estes são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Nada demais, até uma boa propaganda. Mas depois de muitos dias o apóstolo Paulo percebeu que se tratava de alguma coisa que não correspondia a uma realidade espiritual e, virando-se para o espírito maligno, o expulsou e, por causa disso, aquela moça era uma escrava e ela dava lucro para os seus senhores. Os seus senhores levaram isso aos pretores, aos juízes, e Paulo levou uma surra grande, ele e Silas, eles foram presos e eles estavam com os pés lá no cárcere, presos no tronco. Era meia-noite e Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e de repente veio um terremoto, as portas do cárcere se abriram e eles estavam soltos. O carcereiro ficou em pânico, pegou a espada e queria se matar, e Paulo disse: não faças isso porque todos nós estamos aqui. E aí ele disse assim: e agora o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo simplesmente resumiu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E naquela noite Paulo pregou o evangelho na casa do carcereiro, anunciou a Cristo e houve uma conversão e eles foram batizados. Depois eles cuidaram das lanhas, dos arranhões, dos problemas que Paulo tinha no seu corpo, dos lanhões da surra que ele levou, e eles comeram, porque o evangelho é lugar de transformação, de mudança de vida, não simplesmente de mudança de comportamento, mas mudança de vida, é a que dá vida. E nós não estamos aqui pregando, falando para você sobre questão de conduta. Isso aí, os filósofos epicureus, os filósofos estoicos, eles davam esse modo de conduta. As pessoas da ética, os moralistas, eles procedem com um bom comportamento, influenciando as pessoas. Mas não é isso que nós estamos dizendo. É a vida de Cristo, que tem comportamento, que tem conduta, mas é uma conduta de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é uma coisa imposta, é uma coisa que nos é doada, que nos é colocada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu espero que você pense nesse assunto. Nós vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta.
E nós estávamos falando sobre a fé, a lei, como é que elas se diferem, né? Os pactos da promessa e da lei. E o apóstolo Paulo vai um pouco mais à frente dizendo, mas antes que viesse a fé, nós estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se. Olha que texto. Nós, os judeus, porque ele estava falando aqui como judeu, nós estávamos prisioneiros da lei, com a obrigação de obedecer à lei, que traz escravidão espiritual e não libertação. Nós estávamos encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Ainda na carta aos Gálatas, do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que coisa! Nós, presos pela lei, para uma fé que havia de futuro a ser revelada. E ele diz, de maneira que a lei nos serviu de aio, nos serviu de pedagogo, nos serviu de preceptor, de condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A justificação não é pelas obras da lei, não é pelo seu comportamento, é por aquilo que Cristo fez e faz na sua vida. Mas vindo a fé, como que a fé veio? Mas vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A fé veio por meio de Jesus Cristo. Paulo vai ser muito claro ao dizer, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E ele vai mais dizendo, dessarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ele conclui que toda a obra de Deus, ela é exclusivamente mediante a graça através da fé. E a fé vem por meio de Jesus Cristo. E ele está falando que o povo judeu foi salvo, vai ser posto isso mais na frente, pela esperança. A esperança daquele que viria. E nós hoje somos salvos pela fé. A fé daquele que veio. E tanto a esperança como a fé, elas são invisíveis. Aquilo que eu espero, eu não vejo. E aquilo que eu creio, eu não vejo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Voltando aqui àquela análise dos dois níveis, o nível que transcende a nossa cabeça, o nível invisível e o nível visível. Nós aqui vivemos,
na terceira dimensão, na concretude da realidade, nós sentimos, nós temos as nossas lutas, as nossas dúvidas, os nossos problemas, que são daqui dessa terceira dimensão. Mais acima, nós vivemos pela fé no Senhor Jesus, e Ele tomou toda a obra que nos dizia respeito para nos libertar exatamente dessa dominação das coisas que a gente vê. E tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, à lei, ao problema da conduta, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, nos deu uma capacidade para crer nele. Ele, você vê que quando alguém se aproximava dele, às vezes era uma mulher cirofenícia, ela olhava para Jesus e de alguma maneira, eu não sei como é que isso se processa, ela creu que Jesus era poderoso para libertar a sua filha. E ela veio atrás dele. E veio pedindo, e os discípulos dizendo, manda essa mulher embora. E ela vinha, e ela insistia, Senhor, tem misericórdia. E Jesus diz, olha, não se dá a comida dos filhos para cachorros. Ela diz, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus diz assim, mulher, a tua fé te salvou. A tua fé é que faz isto, a tua fé é que vai fazer essa obra acontecer. Mas a fé que ela tinha era porque ela estava conectada com Jesus. É Ele que é o autor da nossa fé. Mas vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Por favor, aqui não tem um pingo d'água. Aqui não é batismo num batistério, não é batismo no Igapó, não é batismo num rio, não é batismo em qualquer lugar que tenha água. Aqui é um batismo em Cristo Jesus. Nós fomos realmente incluídos. O apóstolo Paulo vai falar disto lá em Romanos, ele diz, ou não sabeis que todos vós que fostes batizados em Cristo Jesus, batizados na morte de Cristo, você ganhou uma dimensão da operação da vida de Cristo. Nós fomos ali incluídos nele. É uma obra que transcende a nossa visão, que eu não posso pegar, não posso sentir, não posso cheirar. Eu creio na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus quem diz que eu estava em Cristo. Eu vou ler aqui um texto de Romanos, no capítulo 6, que ele vai dizer exatamente isto aqui, ó. Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte através da inclusão do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Esta obra é a obra da regeneração. Nós queremos deixar com você aqui esta realidade espiritual, que você creia nisto de todo o seu coração. Eu quero apresentar para você um livro, que é um livro muito especial, o Andar que Agrada a Deus. Esse livro aqui de Evan Hopkins, nós também temos na nossa livraria, você pode escrever e pedir para a livraria. Esse livro é especial. O andar que agrada a Deus é o andar daqueles que vivem pela fé na suficiência de Jesus Cristo. Nós esperamos que você experimente Cristo. De coração para coração nós queremos deixar isto e, se Deus assim permitir,
nós estaremos aqui em outro programa para que a gente esteja vendo a suficiência de Jesus para a nossa deficiência, para aquilo que nós temos de pior, Ele tem o de melhor para nós. Deus abençoe a sua vida.